Boa noite a todos. Eu vim aqui falar para vocês de uma vida com propósito. Hoje, uma vida com propósito. Para você que está me assistindo, boa noite a você, garotinho, garotinha. Boa noite a vocês que querem ter uma vida com propósito. Você sabe o que é propósito? Porque tem muita gente que não sabe o que é propósito. As pessoas, elas geralmente ouvem falar, tá todo mundo ouvindo falar, né? Falar sobre o propósito, sobre o que tem que fazer, o que é propósito. É o meu propósito, é meu propósito. Muitas pessoas estão falando assim, é o meu propósito. Mas o que é propósito para você que está aí? Deixa para mim nos comentários aí o que você achava, o que você acha que é um propósito. Você acha que o propósito de uma pessoa pode ser igual da outra? Você acha que duas pessoas podem ter o mesmo destino? Você sabe realmente o que é um propósito? O que você tem que fazer? Mas uma coisa eu vou te informar, uma coisa eu vou te falar. Assim como nasceu vários profetas, né, no passado, que Deus planejou o sonho deles, planejou o que eles iriam fazer nessa terra, planejou desde o ventre da mãe. Então Deus, ele determinou um propósito para cada uma dessas pessoas. Então Deus, quando ele faz a gente, ele coloca um destino. E o propósito nada mais é do que você inventar, você achar ali o seu destino. Para que você foi criado? Por que você está nessa terra? Muitas das pessoas, às vezes, querem almejam um sucesso espetacular. Muitas pessoas, ela vê outra pessoa e ela se vê no lugar de outra pessoa. Só que a gente tem que saber que a gente tem que contribuir com o nosso mundo de tal forma que você possa fazer parte dele, mas cada um numa posição. É um exemplo. Quando tem um jogo da seleção brasileira, naquela época tinha o Neymar, tinha um monte de gente, não significava que o zagueiro ou o goleiro era menos importante do que o Neymar. Porque assim, todos os 11 dentro do campo e mais os de fora, mais de 11 no reserva, estavam cumprindo um propósito ali, que era vencer aquela partida, vencer aquele campeonato, vencer aquele ideal que eles estavam vivendo. E o propósito deles tem que trabalhar em conformidade, tanto do zagueiro quanto do centroavante, junto com o atacante, e eles iriam para participar, para chegar no resultado final. Então assim, o seu propósito, muitas das vezes, ele vai vir linkado com o propósito de outras pessoas, sabe? A gente às vezes vê, é um exemplo assim, dentro de uma igreja, a gente geralmente vê dentro de uma igreja pessoas seguindo o propósito, mas tem pessoas servindo e tem pessoas que servem lá do lado do pastor ou de qualquer lugar, ou tem pessoas que servem ali simplesmente no estacionamento, outros servem no sala kids, outros servem num lugar. Então assim, mas todos eles estão reunidos de acordo com um propósito maior. Então eu quero que você entenda, o seu propósito muitas das vezes ele não vai ser menor ou maior do que de alguém. O seu propósito, você só vai saber o verdadeiro significado dele quando você descobrir ele de verdade, de coração, e você se identificar nele. Você realmente descobrir o porquê que você veio para essa terra e por que você foi criado. A partir do momento que você descobre o seu propósito, o porquê que você está aqui, as coisas começam a fazer sentido para você. Não é mais fácil a gente descobrir o nosso propósito contando com simplesmente uma pessoa só? A gente conta só com Deus? Se a gente descobrir o nosso propósito de verdade, a gente vai parar de perder tempo com outras coisas. Porque muitas das pessoas podem viver assim como eu já vivi, em busca do dinheiro. Não sabia nada de propósito, mas eu sabia que eu queria dar uma condição melhor para minha família, eu queria ter um dinheiro bom, uma casa boa, uma rentabilidade, vivia a vida inteira correndo atrás do dinheiro. E simplesmente eu fazia o que era para mim, o que eu queria para mim, exclusivamente para mim. E a gente acaba não sabendo o que Deus tem pra gente. Quando a gente descobre o que Deus tem pra gente, a gente descobre que é algo muito maior do que a gente fica buscando a vida inteira. Porque assim,
chega um certo momento na vida da gente que o dinheiro ele não faz mais parte do seu cotidiano. Ele já chega numa parte assim de tanto faz. Não é desmerecer o dinheiro, é de você saber que a provisão ele vai ser vinda de alguma forma quando a gente descobre o propósito da gente, quando a gente confia no nosso Senhor, nosso Jesus Cristo. Então assim, algumas coisas passam a não fazer mais sentido, alguns lugares passam a não fazer mais sentido. Então eu convido vocês a procurarem, a buscarem, a clamarem o seu verdadeiro propósito, porque cada um de nós tem um sentido aqui na Terra. Ninguém veio à Terra simplesmente para passar, para ficar nas gandaias, nas festas, para você formar, ter uma casa boa, ter filhos e tal, e morrer e pronto, acabou. A gente tem um verdadeiro propósito, assim como a mulher e o homem quando se unem e têm filhos, esses filhos que vêm, que Deus permite o casal ter, é uma sementinha que nosso Senhor, nosso Deus plantou. Esses filhos nossos, eles vêm com um propósito e a gente tem que encaminhar eles para esse propósito, para que eles busquem o propósito deles, para que eles veio, sabe? Por que tem pessoas que vêm assim como Jesus Cristo, ele foi anunciado, João Batista, ele foi anunciado pelo anjo Gabriel. Tem pessoas que vêm com um propósito para fazer a diferença. O João Batista veio para abrir caminho para Jesus. E Jesus veio para tirar todo o pecado do mundo. E você entende que tem várias pessoas assim como Jesus Cristo, antes dele, o profeta Samuel e mais um monte de outras pessoas vieram com um verdadeiro propósito. Davi, ele veio com um verdadeiro propósito. Hoje a gente estava ouvindo a história de Davi, né? Quando Saul desrespeitou uma ordem de Jesus e ele falou assim, Jesus falou assim essas são as minhas palavras: Saul, o que é seu está guardado. Você desobedeceu uma ordem e você simplesmente agora vai sair fora do trono, porque eu vou colocar outra pessoa que já está sendo preparada há muito tempo. Então assim, uma outra pessoa vai lá, aí falou para o profeta Samuel, vai lá e unja ele como um rei de Israel. Então pegou e foi lá, Davi ungiu ele, né? O irmão mais novo de todos os irmãos que ele tinha, e ungiu ele como um rei de Israel. Então assim, aí você pensa, quantos anos, com 17 anos ele foi ungido, mas com 17 anos que ele foi descobrir o verdadeiro propósito dele. E o pior é que tem pessoas com 60, com 70, com 50, que não descobriram para que está nessa terra. E eu não sei você, mas todo homem, não sei mulher, mas todo homem um dia ele vai parar, vai olhar e vai falar assim: o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que isso acontece? Por que aquilo aconteceu? Por que chegou nesse ponto? Todo homem vai parar e vai raciocinar. Eu já tive esse raciocínio há algum tempo. Então assim, a gente fica meio assim que abismado. Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Por que eu tenho essa mulher? Por que eu tenho esses filhos? Qual que é o sentido disso, sabe? Você sabia que você vai ser cobrado pelos seus filhos quando você partir, for lá para o céu, se Deus quiser, se Deus não fechar a porta na sua cara e falar: aparta-te de mim que eu não te conheço. Quando você for lá para o céu, simplesmente você vai falar, Deus vai falar assim para você: o que você fez com aquela joia rara que eu te dei? Qual? Os seus filhos. Aqueles 2, 3, 1, joias raras, eu te dei porque você é capaz de dar direcionamento, porque você é a pessoa que eu confiei o meu filho, que é, né? Todos somos filhos de Deus, e aí ele vai te cobrar sobre isso. E às vezes vai ter um telão da vida lá falando: você simplesmente não fez o que tinha que fazer nessa vez. Nessa vez você não fez o que tinha que fazer, você não fez o papel de pai, você não instruiu, você não isso, você não aquilo. Olha, o seu filho era para ter encontrado o propósito dele, a verdadeira essência dele com 20 anos de idade, ele já tem 50 e não encontrou. Então a vida da gente é assim, e a gente precisa realmente descobrir o porquê que a gente está aqui e o que a gente tem que fazer aqui. Por que a gente está nesse movimento, sabe?
eu convido você a buscar. Muitas das vezes Deus está tentando se comunicar com você, mas você não vê, sabe por quê? Porque simplesmente você não tem intimidade com Ele. Assim como eu já não tinha intimidade, eu não tinha, hoje eu tenho pouquíssima, mas eu tenho e busco ter a cada dia mais, buscando mais conhecimento. Então, quando você tem intimidade, você começa a compreender. Você já viu aquela cena que rola entre pessoas muito próximas, que elas se conhecem no olhar? Igual o marido e mulher se conhecem no olhar. Na hora que ela falou alguma coisa num ambiente, um olha para o outro e já faz a leitura pelos olhos ali, ó. Não precisa falar nada, você já sabe se gostou, se não gostou. Sabe o que é aquilo lá? Intimidade. Isso é um fator que chama intimidade. E aí, já pensou você ter uma intimidade dessa com Deus? É possível ter intimidade dessa com Deus? Você sabia que o profeta Samuel tinha uma intimidade de ouvir Deus numa época que ninguém ouvia, e ele ouvia? E ele, quando foi consagrar o rei Davi na casa dele, tinha todos os irmãos, ele passou por todos, e Deus foi falando, não é esse, não é esse. E muitas das vezes, o primeiro que ele viu, ele falou, grande, parrudo, ele falou assim, é você que vai ser o novo rei de Israel. E Deus falou no ouvido dele, não é esse. Ué, mas ele é grande, forte? Não, mas você está vendo ele com os seus olhos. Você não está vendo com os olhos do coração, da alma. Porque você vê o que tem por fora e eu vejo o que tem por dentro. Então, Deus, ele tem essa habilidade e ele tem um propósito para você. Ele consegue te dar instrução, só que basta você estar preparado para ouvir. O que você precisa para ouvir um direcionamento? Intimidade. Como eu vou ter intimidade? Fazendo jejum, oração, buscando mais sobre a palavra. É assim que você vai ter mais intimidade com Deus. Por quê? Porque Deus, ele consegue se comunicar com quem vai em busca dele. Você já viu, você está atrás de um emprego e aí você vai lá e toma um não? Sabe por que você tomou um não ou um sim? Porque você foi lá atrás de um emprego. Agora imagina se você não fosse. Deus é da mesma forma. Às vezes, se você quer ouvir, você precisa gastar tempo, juntar tempo suficiente para criar um ambiente de realmente uma magnitude para você se comunicar com Ele, para você tentar entender Ele, para tentar compreender Ele. Eu costumo falar e falei para algumas pessoas, inclusive hoje falei de novo para um rapaz, que nada vale a gente, eu na igreja católica a vida inteira, a culpa não é da igreja católica, a culpa era minha, mas eu tive mais intimidade com Deus fora da igreja católica, agora nos últimos 2 anos, do que dentro da igreja católica. A culpa é da igreja? Não, a culpa é minha, porque se eu tivesse me aprofundado no livro da lei, que é o livro a Bíblia Sagrada, eu teria já tido mais intimidade. Mas aí eu me pergunto assim, quantas pessoas estão igual eu no passado? Essas pessoas simplesmente, elas estão vivendo a vida delas, vai na missa, vai no culto e não tem entendimento. Você não tem intimidade. Você sabe o que é igual você criar filhos dentro de casa e tratar eles, dar bom dia, boa tarde, boa noite, e você não pergunta mais nada, como que foi a escola, como que foi isso, como foi aquilo. Você simplesmente está igual ir no culto, igual ir na missa no domingo. Você vai lá, recebe a palavra, vai embora e a sua semana fica do mesmo jeito. O seu filho vai lá, está fazendo as coisas, acontece as coisas, você não está nem sabendo dentro da sua casa. Por quê? Porque você não está gerando um vínculo de intimidade com ele. Então eu convido você a ter intimidade, não só com os de casa, mas tenha intimidade com a palavra, com a expressão de Deus, com o que Ele quer te comunicar, com o que Ele quer fazer. Deus deixou os dons do Espírito Santo, assim quando Jesus falou assim, eu vou ter que subir para que o Espírito Santo de Deus desça sobre vocês e caia sobre todos os corpos. Mas o que a gente precisa é clamar por Ele, para a gente poder ouvir e ter entendimento por Deus, para a gente poder ter direcionamento, para a gente ter várias coisas para se fazer durante o dia, a gente compreender, entender o que a gente está fazendo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Cheguei agora, vai dar meia-noite,
E eu simplesmente cheguei em casa, eu tinha comprado um cabo para fazer chupeta e Deus falou assim, já vai lá e solda esse cabo, corta, solda ali, ferro de solda, faz o corre. Aí eu falei, pra quê, meu senhor? Pra quê? Hora dessa, 11 horas da noite. Aí ele falou assim, amanhã eu te explico. E aí? Você quer ter intimidade? Mas aí na hora que ele fala, você não vai obedecer? Fui lá e fiz o cabo tá ali, coloquei. Às vezes, pode ser pra mim mesmo usar, ou para ajudar uma pessoa. Mas vai lá, porque às vezes você está seguindo o seu propósito. E qual que é o seu propósito? Ouvir a voz de Deus e obedecer, assim como eu estou fazendo. Estou em São Paulo, para alguns uma loucura, para outros normal, e para alguns quando a gente fala, por que você veio? Estou seguindo a voz de Deus. E para outros fala assim, já deu certo, seguindo a voz de Deus não tem como dar errado. E outros falam, esse é doido. E aí eu te convido, você deixa para mim no meu aí, no direct ou no comentário, melhor ainda, tá? Fala para mim, você já sabe o seu propósito? Você sabe que é propósito? Conseguiu entender um pouquinho? Sabe que o propósito pode ser diferente de pessoas para pessoas, mas saiba que para você realmente encontrar ele, você precisa estar vinculado. É só ele, só Deus para te mostrar o que ele é capaz de fazer na sua vida. Vidas são transformadas, mas Deus não transforma nenhuma vida de quem não quer ser transformado. Você precisa realmente querer a mudança, querer buscar, querer ter intimidade. Fechou? Um abraço para vocês e até a próxima. Essa live aqui eu fiz para pessoas assistirem amanhã, e se trouxe alguma transformação na sua vida, você simplesmente deixa um comentário, clica no coraçãozinho, compartilha, que é assim que ajuda uma pessoa que está levando a palavra de conhecimento para algumas pessoas. O pouquinho que eu sei, se você pegar 1% do que foi pego aqui, dito aqui agora, já valeu para mim. Falou?